Oi, gente, eu sou a professora Jaqueline, você já me conhece, e hoje nós iremos fazer um resumo de todas as atividades faladas aqui na aula de restauro. Então fiquem aqui e acompanhem o vídeo até o final. Mas qual é a função do restaurador? Ele deverá preservar a memória e transmitir para futuras gerações toda a herança cultural. Parece difícil de entender, mas imaginem, um restaurador ele recebe uma peça que precisa de restauro. Nesse momento, ele deverá analisar como se ele fosse o artista criador e procurar entender a ideia por trás da peça. Usando de técnicas e materiais adequados, deverá intervir o mínimo possível e garantir que essa obra tenha uma vida mais longa. O monotipo ou monotipia é um tipo de gravura feita por desenho ou pintura sobre uma superfície lisa. Essa superfície é chamada de matriz. Antigamente era utilizado uma placa de cobre, mas os trabalhos contemporâneos podem variar com o uso do zinco, vidro ou acrílica. As tintas utilizadas podem ser à base de óleo ou água, sobre papel seco ou papel úmido. É uma impressão única. Devido à maior parte da tinta ser removida já na impressão inicial, de acordo com a Wikipédia, esse tipo de gravura é mais procurada por colecionadores, pois entende que o artista realizou todo o processo técnico para uma única obra. Na aula passada, nós preparamos nossos pincéis, o pincel chato e o pincel 001, a nossa lixeira para dispensa de todas as sujidades. Nessa aula, nós trabalharemos a reintegração cromática. Faremos um exercício de reintegração sobre uma imagem. A reintegração cromática é a parte estética da conservação-restauração. É ela que estabelece a imagem final da obra, devolve sua unidade formal e facilita a sua apreciação, compreensão e uso. Ela funciona como uma operação estética, uma vez que ela esteja alterada ou tenha sido danificada. Essa obra do século XIX, cujo autor é desconhecido, foi restaurada devido à perca da camada pictórica. A técnica utilizada foi a reintegração mimética. A reintegração mimética busca imitar a paleta do artista criador, recuperando os valores históricos, a forma e a cor. A boneca namoradeira é um tipo de escultura popular do estado brasileiro de Minas Gerais. É encontrada em diversos tamanhos, serve como ornamento de peitoris, janelas, sacadas e varandas. Apresenta-se com os braços apoiando o outro, levando as mãos ao rosto, olhando para o infinito, esperando o tempo passar, ou o namorado, daí o nome namoradeira. É encontrada nos seguintes materiais: madeira, cerâmica, gesso e resina. Trouxe uma cabeça da boneca namoradeira. Devido ter perdido parte do seu busto, iremos apenas reintegrar partes que estão presentes na peça. Irei disponibilizar no descritivo do canal 2 links, onde terão acesso a receitas caseiras de massas para reintegração.
A primeira massa é feita com papel machê e a segunda massa com biscuit. Para essa aula foi usado os seguintes materiais: pontas diversas, lixas, limas, trincha, pincéis diversos. Para os retoques foi feito o uso da goma laca, pigmentos e corantes à base d'água, água e sabão neutro para a limpeza das sujidades. Hoje nós faremos a reintegração cromática, dando continuidade à aula passada, sendo essa uma das últimas etapas do processo de restauração. Ela é executada após o término do tratamento estrutural, que tem por finalidade minimizar os danos causados pela perda da parte cromática, ou seja, a cor, que será executada sobre o nivelamento. Para tanto, é necessário trabalhar a base, com uma leve lixação da massa. Para a lixação da massa, fiz o uso de ferramentas diversas, como lixas, lixa de unha, limas finas, pontas diversas. O pigmento e o corante que eu utilizei foi adicionado a uma resina também conhecida como ligante. Para tanto, eu usei a tinta látex na cor branca. Isso influenciará diretamente após a secagem. Os objetos tridimensionais, no caso de utilitários e objetos decorativos, confeccionados com materiais como cerâmica, faiança, porcelana, gesso, plástico, resina e argamassas, que são materiais moldáveis e flexíveis, solicitam de métodos e planejamento para a criação e reprodução. Hoje vamos falar dos moldes. Molde é uma forma oca, podendo ser de gesso, metal, madeira, pedra, silicone, com a forma do objeto que se quer reproduzir, no qual se coloca uma substância líquida ou uma pasta. Quando endurecida, reproduzirá a forma desejada desse objeto, podendo ser eles de 3 tipos: rígidos, no caso do gesso e da cera, naturais flexíveis, gelatina e látex, e flexíveis sintéticos, no caso do silicone. Dando continuidade à aula número 7, aula passada, iremos fazer a reprodução do nosso pequeno vaso. Para isso, estou utilizando a barbotina, que é uma argila líquida misturada com a cola CMC. Essa técnica é muito utilizada para a criação de utilitários, que são a maioria das louças que temos dentro da nossa cozinha. Quando observar que a peça descolou do molde, está em ponto de couro, aí é só desformar e dar o acabamento necessário. Faremos o molde e, na sequência, faremos a reprodução. Usei a própria forma para medir o gesso e a água, na proporção de 1 por 1. Aguardei 3 minutos de hidratação do gesso
e mexi com uma espátula sobre o gesso cuidadosamente para que a peça não afunde. Deverá ela ficar no nível exato. Para retirar o objeto, é necessário aguardar 30 minutos. Após a secagem, poderá fazer o uso da ponta seca e lixar caso queira melhorar o molde. Trinchas e pincéis variados, tesoura, barra de parafina ou vela, papel jornal, folha de prata ou ouro, verniz mordente e tinta acrílica, goma laca e álcool, recipientes diversos para preparos. A goma laca será preparada no final da atividade. Essa técnica ela consiste em prender a folha de prata sobre a folha de papel jornal, através da energia estática. Devemos escolher o lado mais brilhante do papel. Com o uso da barra de parafina, passar sobre o papel jornal levemente em todos os sentidos. Essa que nós iremos terminar hoje será o puxador feito na aula passada. Para tanto, foi aplicado uma demão de goma laca. Após a sua secagem, foi feita uma lixação para arrancar os cantos vivos. Após a sua secagem, foi utilizado a tinta acrílica para fazer a base da folha de prata. Enquanto o verniz ele estiver brilhando, não se pode colocar a folha de prata. Para fixar a folha de prata, é necessário que o verniz mordente fique translúcido. Com leves batidas do pincel sobre a folha de prata, ajudando o verniz a fixar a folha na superfície do objeto. Para o completo revestimento da superfície que está sendo trabalhada, há necessidade de, após a aplicação, esperar 1 hora para poder remover os excessos da folha de prata. Faça a remoção com um pincel seco. Após a completa remoção das partes soltas, apliquei uma demão da goma laca, esperei secar. Apliquei com o pincel a tinta acrílica e em seguida removi todo o excesso com o uso de uma folha de papel. Após a restauração estrutural, optei por uma pintura e a confecção de um puxador. Esse restauro é conhecido como estilizado. A goma laca indiana, mais conhecida como asa de barata, é uma resina liofilizada, ou seja, desidratada em baixa temperatura, sendo ela transformada em flocos ou até mesmo em pó. Para seu preparo é necessário um álcool acima de 95 graus. Deve-se colocar uma quantidade de 1 litro de álcool para cada 100 ml da goma laca. 100 ml de álcool para 10 gramas de goma laca. Deve ser mexido, colocado em um recipiente com tampa, de preferência um recipiente de vidro, se possível, e deixar hidratar durante 24 horas. Só após poderá ser feito o seu uso. Ela serve para impermeabilizar madeira, gesso, MDF, parafina, isopor, couro, tecido, papel, cortiça, entre outros. Todas as técnicas que foram apresentadas nesse breve resumo são experiências baseadas em vivências práticas dentro de ateliês de conservação e restauração. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que trouxemos aqui para vocês e não deixem de interagir no canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.